Olá, turma Urso, professora Esther Gomes. Interpretação textual. Vamos prosseguindo aqui em mais um tópico, aula 2, tá ok? Que é a variação linguística. Então, nós vimos na primeira aula sobre noções de texto, o que é texto, tudo mais, os tipos de textos. E aí nós temos a variação linguística como o quê? Como modos de você se comunicar. Então, já vimos que um texto é uma forma de comunicação. Todo texto, ele visa uma comunicação. E a variação linguística são as formas que você utiliza para produzir o seu texto. Então, a variação linguística será influenciada por tudo aquilo que você puder incluir, tá ok? Então, na hora de você formular um texto, você leva em consideração tudo aquilo que está à sua volta, tá ok? Então, o modo como você fala, as palavras que você vai utilizar na hora de produzir o seu texto, então tudo isso é variação linguística, tá ok? Então, a gente tem alguns termos importantes para a gente analisar. Linguagem, o que é linguagem? É a interação, né, que você faz para se comunicar, tá ok? Então, a linguagem são todos os sentidos que você constrói para exercer uma comunicação. Isso é linguagem. Então, a gente pode ter linguagem oral, a gente pode ter linguagem escrita, a gente pode ter linguagem de sinal, a gente pode ter linguagem de cores. Então, tudo isso é linguagem. A partir do momento que você estabelece uma comunicação, você tem a linguagem. A partir da comunicação, você pode utilizar o quê? A linguagem, ela pode ser estabelecida por uma língua. A língua é o código utilizado para estabelecer essa linguagem. Então, pode ser, no nosso caso, a língua portuguesa é o código que a gente utiliza para se comunicar. A pessoa que não escuta, o surdo, ele utiliza a linguagem de sinais. Então, também é uma forma de se comunicar. Tendo comunicação, há uma linguagem para se estabelecer essa comunicação. Tá ok? O código é esse conjunto de sinais. Então, o código pode ser o quê? As letras, como pode ser os sinais da linguagem de sinais, como pode ser as cores, como pode ser o som. Tudo isso, né? Por exemplo, é o braille, que são aquelas pintinhas em alto relevo que o cego passa o dedo e consegue estabelecer. Isso é o código deles, tá ok? Pode ser a placa de trânsito, enfim. Tudo que se estabelece uma linguagem, né? Eu vou ter uma língua para se fazer essa comunicação, tá ok? Eu vou ter um código. O código vai ser a forma, o que eu utilizo para me comunicar. Pode ser palavra, pode ser música, pode ser som, pode ser imagem. Tudo isso vai estabelecer uma comunicação, tá ok? A partir de então, a gente tem as variações linguísticas, tá ok? O que é a variação linguística? São as formas que eu utilizo a língua. Então, eu tenho vários graus para se utilizar a língua, tá ok? Eu levo em consideração todo o aspecto cultural, todo o aspecto social, todo o aspecto histórico, tá ok? A região na qual eu me encontro, tudo isso é levado em consideração na hora de você se comunicar, tá? Os tipos de variações linguísticas, atenção que não tem aí registrado na apostila. Eu tenho variações históricas, ou seja, todo mundo aqui já deve ter reparado que o avô, ou quem tem bisavô, às vezes solta um vocabulário que você nunca ouviu. Por quê? Ele passou por um tempo que você não viveu. Então, ele está nessa variação histórica, que ela também é chamada de diacrônica. Então, é uma variação através do tempo. E tem aquele caso que a gente utiliza até na aglutinação do você, que era vossa mercê, e foi virando, hoje em dia, o VC do WhatsApp, o C que você fala. Então, isso é uma variação diacrônica, tá ok? É uma variação histórica sofrida ao longo do tempo, tá? Variação geográfica, ou seja, quem é lá do Nordeste não fala como a gente fala aqui no Sudeste, quem fala no Sul também não fala, cada região tem a sua diferença. Essa variação é também chamada de diatópica, tá ok? Então não precisa nem muito longe. Quem já foi para o interior do Rio, ou então lá para Campos, pro lado serrano, enfim,
A linguagem dele, né, o sotaque é diferente. Por mais que fale, eu não tenho sotaque. Cada um vai achar que não tem sotaque, mas todo mundo tem o seu sotaque, tem sua forma de falar, porque é influenciado ali exatamente pelo meio que viveu, que vive. A gente recebe influência. Se vocês pararem para ver quem mora mais lá para a Zona Sul, a forma como eles falam é mais chiada do que a gente aqui na Baixada Fluminense. Então, não precisa nem muito longe, a gente percebe diferença. Dentro do estado percebe a diferença e dirá dentro de um país, né? Quem mora lá para cima, Amazonas, vai falar diferente. Às vezes, do Amazonas para o Pará vai ter diferença na hora de falar, pela maneira que fala. A gente percebe o sotaque. Quem já saiu do Rio foi para outro estado, né? Você vê que você chama atenção porque, né, o carioca, né? Nosso sotaque fluminense é o mais bonitinho que tem. Tá ok? Então, a mudança nessa forma geográfica, nessa variação geográfica, é na forma como a gente pronuncia mesmo as palavras. Às vezes é uma gíria, uma palavra que aqui não tem sentido, mas lá já tem, né? E a gente nunca vai conhecer. Às vezes até passam reportagens que parece que a pessoa está com outro idioma, mesmo sendo língua portuguesa. A outra variação é a variação social, é chamada de diastrática. Então, vai ser de acordo com o grupo social. Uma pessoa que é menos escolarizada, mais escolarizada, uma pessoa que vive né, enfim, em zonas mais afastadas e tudo mais, elas vão ter um linguajar próprio, uma variação própria, tá ok? Então, cada grupo social vai ter a sua diferença na produção linguística, tá ok? Variação diafásica, tá ok? Se remete ao contexto, são variações chamadas de estilística, então é o estilo que você utiliza. Então eu posso ser mais culto, menos culto, mais formal, menos informal. Então vai depender de como eu falo. O falante ele é inteligente, ele sabe exatamente como ele vai efetivar aquela produção textual dele no momento com a pessoa adequada, tá ok? E aí a gente vai utilizar as funções, né, linguísticas, funções da linguagem em relação a isso. Como eu quero efetivar a língua, qual a intenção que eu tenho, tem a sua função. Eu quero dar foco para o código, quero dar foco para a emissor, quero dar foco em mim mesmo. Então, isso tudo é uma variação estilística. De acordo com aquilo, com aquilo que eu desejo efetuar da língua, eu vou utilizar um tipo de linguagem diferente, tá ok? Isso tudo é que a gente deve saber. Existem traço formal e traço informal. Quanto mais próximo da gramática tradicional, a linguagem vai ser formal. Quanto mais distante, ela será informal, né? Linguagem formal ela é a norma padrão, é a gramática que a gente aprende na escola, é a gramática que vai ser cobrada. E a linguagem informal é aquela que a gente utiliza no dia a dia, tá ok? Sem muitas normas, o que vale é você se fazer entender. E daí parte o seguinte, não haver preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É você saber que a pessoa não é próxima da norma culta porque ela nunca teve oportunidade de vivenciar ou de estudar. Então é olhar e não ter preconceito, é saber apenas que a pessoa tem um nível de linguagem diferente do seu. O que é certo, o que é errado, é a língua efetivada, tá ok? Então, galera, vamos fazer esses exercícios e qualquer coisa é só perguntar que eu estou aí para ajudá-los nessa busca aí da parte da nossa língua. Eu estou aí para ajudá-los, tá ok? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.